Bom estarmos nos reunindo no nosso primeiro encontro do Ministério da Família do ano de 2024. E hoje nós vamos começar a refletir num tema muito importante, que diz respeito à nossa vida, ao nosso passado. Vamos abrir as Escrituras na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler do verso 12 ao verso 16. Os irmãos podem ficar sentados, mas com reverência, vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós não teremos uma exposição bíblica, mas nós iremos tratar deste assunto biblicamente. Vamos pensar sobre isso e a minha intenção nessa noite é que você se sinta num gabinete pastoral, recebendo aconselhamento bíblico a respeito de feridas do passado. A minha abordagem não será psicológica, nem será terapêutica. A minha abordagem será bíblica. Então, a forma que eu vou olhar para este assunto é uma forma bíblica. Dizer isso já é desafiador, porque nós temos experimentado a cada dia uma terceirização do cuidado da alma dos crentes na igreja. Desde o iluminismo e com a ascensão lá na frente do liberalismo teológico, a igreja protestante, as igrejas protestantes começaram a dar uma grande preocupação, a ter uma grande preocupação com a sã doutrina e responder os problemas doutrinários que eram levantados no seu tempo. Historicamente, isso é chamado de fundamentalismo. Então, o fundamentalismo, como o próprio nome diz, vai resgatar os fundamentos da fé e vai responder às heresias, podemos dizer assim, os falsos ensinos levantados contra a igreja por causa de um pensamento mais racionalista vindo do iluminismo. Quando isso acontece, no período ali, início do século XX, e a igreja volta seu olhar, basicamente, a uma defesa da doutrina, porque aquilo era perigoso, né? Deixar a heresia entrando frouxa, folgado nas igrejas, aquilo era extremamente perigoso e destrutivo. Mas qual foi a falha aí? Os teólogos, os pastores começaram a focar grandemente a doutrina, o que não é errado, mas eles começaram a esquecer o cuidado da alma dos crentes. Os pastores antigamente eram chamados de médicos da alma, ou curas alma. Nesse período do surgimento, fundamentalismo, de resposta ao liberalismo teológico, o que é liberalismo? É bom saber, né? Liberalismo foi um movimento filosófico, humanista, que aconteceu no meio das igrejas, meados do século XX, no início do século XX, melhor dizendo, que queria estabelecer um diálogo entre o que a ciência estava dizendo e o que a religião dizia. Então, se a religião dizia que Jesus andou sobre as águas, com base na Bíblia, a ciência dizia que isso era impossível acontecer, que milagres não poderiam acontecer. Então, o liberalismo o que fazia? Fazia uma releitura das Escrituras e dizia assim: bom, Jesus foi um personagem que várias coisas foram criadas em torno dele. Então, essa história de andar sobre as águas realmente não aconteceu. Isso foi um mito criado pela igreja. Essa coisa de ressurreição não aconteceu, porque é impossível a pessoa ressuscitar. Milagres, como multiplicação dos pães, não aconteceram, porque isso não pode acontecer. Se você tem 5 pães e 2 peixes, é isso mesmo e pronto. Não tem como você multiplicar 5 pães e 2 peixes. Então, o liberalismo era um movimento protestante dentro da igreja evangélica que começou a defender essas coisas.
Então, outra ala protestante começou a combater isso, dizendo: milagres acontecem, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus ressuscitou, o sangue de Jesus tem poder para purificar pecados, e nós acreditamos nisso. Então, esse embate foi ferrenho dentro da academia teológica, nos púlpitos das igrejas. Enquanto isso, enquanto esse debate estava acontecendo, muitos crentes comuns estavam morrendo nas suas emoções, nos bancos das igrejas, e não estavam sendo acompanhados. Então, o que foi que aconteceu? O que foi que muitos pastores fizeram? E aqui não tem nenhuma crítica, viu? É uma narrativa. O que foi que muitos pastores fizeram? Bem, irmãos, nós temos agora aqui a ascensão das ciências psicológicas. Então, isso aqui não é competência minha, é competência de psicólogos, terapeutas, psicanalistas. Então, vocês procuram esse pessoal, não a mim. Isso começou a crescer dentro da igreja. Então, se um cristão procurasse um pastor e dissesse: pastor, eu tenho enfrentado ansiedade, depressão, o que é que o pastor dizia? Vocês imaginam? Procura um psicólogo. Isso não é o meu ofício. O meu ofício é apenas ensinar a palavra de Deus. Sim. Né? Então, se uma pessoa dissesse: pastor, eu tenho carregado uma culpa por pecados que eu cometi no passado e eu não consigo me desprender disso. Bom, isso não é comigo. Você tem que procurar um terapeuta, você tem que procurar um psicólogo, fazer uma análise do que você está. Você tem que fazer terapia. Isso não é comigo. Então é como se esses pastores começassem a olhar para a Bíblia e começassem a afirmar assim: para essas questões emocionais, a Bíblia não tem resposta. A resposta está na ciência. Precisamente nas ciências psicológicas. Então, quando nós observamos, por exemplo, por que muitas pessoas, não todas, mas por que muitas pessoas enfrentam ansiedade, por que muitas pessoas enfrentam depressão, por que muitas pessoas enfrentam pânico, por que muitas pessoas enfrentam esses problemas emocionais de lidar com o passado, complexo de culpa, complexo de inferioridade ou superioridade. Por que essas pessoas enfrentam isso? Numa abordagem psicológica, nunca se dirá uma das possibilidades é pecaminosidade do coração. Nunca se dirá. Os irmãos compreendem? Por quê? É simples. A psicologia não trabalha com os pressupostos da religião. Ela vai trabalhar com questões comportamentais. Então, se uma pessoa sofre, por exemplo, viu aqui, um exemplo aleatório. Um homem sofre com complexo de culpa porque ele abusou de uma criança há 20 anos. Abusou sexualmente de uma criança. Então ele vai e procura a ajuda. Um psicólogo não pode dizer, não pode, viu? Você pecou. Ele não pode dizer. Porque ele não trabalha com a matriz da religião. Ele trabalha com a matriz secular, com uma base ateísta. Não leva Deus em conta. Num tratamento terapêutico dessa natureza, Deus não é levado em conta. Não se vai dizer: você desagradou a Deus. Você pecou. Você deve se arrepender. Isso não vai ser dito. Não pode ser dito. Na verdade, o psicólogo não pode ter um discurso religioso. Então, se a causa da ansiedade, da depressão, do pânico for o pecado, isso não vai ser tratado. Ou vai ser tratado da seguinte forma: se perdoe. Do ponto de vista cristão, vocês acham isso correto? Se perdoe e viva. Prossiga. Se perdoe. Vocês acham biblicamente correto isso? Tudo bem, me perdoei. Ok, eu causei aqui uma fraude na empresa que eu trabalhava, eu dei aqui um calote no sócio, acabei com tudo, mas eu me perdoei, tudo bem. Tranquilo. Vida que segue. Essa é uma abordagem secular. Do ponto de vista cristão, o que é que a Bíblia vai dizer? Você pecou terrivelmente contra Deus. Você precisa se arrepender, você precisa lidar com esse pecado, e você precisa observar como Deus orienta a lidar com esse pecado específico na sua palavra. Da mesma forma é em relação ao passado. Nós vamos ler Filipenses 3, 12 a 16, essa será a nossa base textual.
e eu vou tratando várias questões aqui a título de introdução. Nós vamos introduzir hoje esse assunto. Não vou terminá-lo hoje, porque ele é vasto. E quais são os meus objetivos em trabalharmos esses assuntos? Primeiro, entendermos que a palavra de Deus é suficiente. Certo, irmãos? Ela fala ao nosso coração. Ela nos cura. Um problema grande que uma igreja pode ter é quando ela não tem ministros preparados para esse trabalho de aconselhamento. Aí é um problema. Mas que a palavra de Deus tem respostas para as nossas questões emocionais, não falo de orgânico, emocional, certo? Emocional. Quando a palavra de Deus nos fornece isso, nós vamos lidar com a palavra de Deus. Antes de ler, deixa eu dar outro exemplo a vocês. Vocês conhecem algum remédio que cura depressão? Que cura? Tomou, ficou bom, ficou curado, acabou. Não existe, irmãos. E os psiquiatras sabem disso. Algo que ajuda, que alivia, que mexe com a química do corpo, tenta restabelecer, mas não há cura, em termos científicos. Não há cura. Mas a palavra de Deus me ajuda a lidar com depressão. Olhemos para Elias, olhemos para Paulo, olhemos para Moisés, olhemos para vários servos que enfrentaram alguns problemas emocionais com respeito à tristeza. Uma outra questão que nós temos visto no nosso tempo é que tudo é caracterizado como depressão. Alguém ficou triste, virou depressão. Virou deprimido. Precisa se tornar um dependente químico. E eu preciso dizer uma coisa a vocês com muita honestidade. Há um grande interesse da indústria farmacológica. Há um grande interesse. Não estou dizendo para você não tomar medicação. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há um grande interesse da indústria farmacológica. Porque é um mercado. É um mercado que depende que as pessoas adoeçam para ele sobreviver. São caros. Não estou dizendo para que você não tome medicação. Não é isso. Mas para que você tenha uma consciência bíblica de como a Escritura lida com muitas questões. E como nós, através desse ensino da Escritura, devemos lidar com muitas questões. Vamos ler? Capítulo 3, verso 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, o que é que diz aí? Para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que é que ele diz, irmãos? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Lembremos que quando Paulo diz assim, deixando as coisas que para trás ficam, ou esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o prêmio da soberana vocação. Quando Paulo diz isso, ele está preso, viu? Nesta hora que ele está preso. Ele não está de férias numa rede tomando água de coco, ele está preso. Então vamos lidar aqui principalmente com Paulo, nós vamos olhar para outros personagens da Bíblia, mas vamos lidar principalmente com Paulo. Paulo enfrentou abandonos, Paulo enfrentou prisões, Paulo enfrentou açoites, Paulo enfrentou confrontos de falsos irmãos. Paulo ficou sozinho muitas vezes na prisão e ninguém foi lá vê-lo. Ele enfrentou muitas coisas, sendo crente. E sendo não crente também enfrentou muitas coisas. Por exemplo, se você observa as pregações de Paulo no livro de Atos, ele cita um irmão nesses sermões. Você sabe quem é? Ele cita muito esse irmão. Você sabe quem é? Quer chutar? Estevão.
Por quê? Porque Paulo foi responsável pela morte de Estevão. Paulo carregava uma espécie de dor pelo que aconteceu com Estevão, mas a morte de Estevão foi um fortíssimo testemunho a Paulo do Evangelho. Mas ele vai citar Estevão, né? Quando Cristo aparece para Paulo, vocês se lembram a fala do Senhor? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Alguns teólogos vão dizer que o aguilhão era Estevão. O testemunho de Estevão. Paulo carregava aquela marca, aquela imagem daquele homem sendo morto e ele observando aquilo, envolvido naquilo. Então, quando nós olhamos a questão do passado nas Escrituras, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira delas é que muitos acreditam que o passado não é nada. Deixa eu falar, segui. Quer saber não? Passou. Conhece pessoas assim? Então, o que é que a Bíblia nos ensina? Podemos dizer, irmãos, em primeiro lugar, que a Bíblia nos ensina a trocar a culpa por perdão e graça, ou perdão e esperança. Como é difícil, né? Lidarmos com esse assunto. O assunto do perdão é algo muito incômodo. Vocês acham? Vocês acham fácil perdoar? É muito incômodo. Você olhar para o que o texto sagrado diz, para o que Jesus diz sobre perdão. E parece uma violência à nossa integridade emocional. Né? Veja o que a Escritura diz em Mateus 18. Vamos para lá. Esse é um texto interessante. Verso 15. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, o que é que diz? Vá arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Observe como isso, por olhares contemporâneos, é agressivo. Observe que Jesus não está dizendo, se alguém fez algo muito grave contra você, quando ele vier, ele pedir perdão, perdoe. Jesus não está dizendo isso. É pior. Só isso já era difícil. Alguém fez algo contra você terrível e essa pessoa vem e pede perdão. É difícil ou não, vocês não acham? Mas o que Jesus está dizendo é pior, em termos contemporâneos. Jesus disse, se o teu irmão pecou contra ti, vá lá, argumente com ele. Confronte o pecado dele. E se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Primeiro a gente entende aqui que o condicionamento de Jesus não é o perdão com base na pessoa que ofendeu, que se arrepende e me pede perdão. Jesus não está ensinando isso. Jesus não ensinou isso, irmãos. Jesus não ensinou a gente perdoar só quando o outro se arrepende. Ele nos ensinou a perdoar. Isso é muito pesado para a mentalidade daquele que não tem o Espírito de Cristo. E para aquele que também tem, aquele que tem o Espírito de Cristo também não é muito leve, não. Mas como isso pode ser feito? Apenas se tivermos a consciência de trocarmos culpa e desespero por perdão e esperança. Se você tem uma ferida do passado dentro de você, talvez você tenha, ou você conheça alguém que tem. Se você tem ou teve, eu vou fazer uma pergunta aqui e espero que você responda. Se você não quiser responder publicamente, não tem problema.
Você responde para você mesmo. Percebe que quando nós não tratamos questões do passado, principalmente com alguém que nos fez algo, é como se aquela pessoa tivesse poder sobre nós. Aquela pessoa fez algo terrível. Você está em algum ambiente, ela chega. Como é que você fica? Você quer sair dali. Você não quer ver. Coração acelera. Garganta fecha. Não é assim? Você sua. Você treme. Sua carne treme. Meu Deus. Eu tenho que sair daqui. E se essa pessoa for inventar de ficar na mesma igreja? Vou ficar aqui agora. Que pastor quero ficar aqui? Meu Deus, tanta igreja no mundo, essa criatura veio logo para mim. Logo para mim, não tenho condição. Eu tenho que sair daqui. Ou senão eu fico lá atrás, quando ela senta lá na frente. Se ela sentar lá atrás, eu sento na frente. E eu chego primeiro e espero todo mundo sair, inclusive a pessoa, para que eu não cruze. Esta pessoa, eu vou usar aqui o termo abusador, certo? Ela invade você. É como se ela tomasse você por dentro e se tornasse seu senhor. Percebe como isso é devastador? Enquanto o Evangelho de Jesus nos diz: eu sou o Senhor teu Deus. Mas quando nós observamos essa questão do perdão, eu já disse isso em outras ocasiões aqui na igreja, mas eu torno a dizer por causa do contexto da nossa reunião, um motivo errado para perdoar e se curar de feridas do passado é olhar para isso e dizer: eu vou perdoar para eu ficar livre disso. Está perdoado. Eu desculpo você. Desculpar não é perdão. Quando Deus nos perdoa, Ele não disse assim: eu desculpo você. Você é meu inimigo, mas eu desculpo você. Perdoar não é isso. É mais ofensivo, podemos dizer assim. É uma operação no coração do pecador, irmãos, grandiosa. Grandiosa. Primeiro a gente tem que entender que perdoar é lembrar sem sentir dor. Sem sentir dor. Segundo, o perdão envolve reaproximação. É terrível, né? Exemplo, Cristo. Cristo não disse assim: eu perdoo, mas você aí e eu aqui. Vá para lá, viva a sua vida. Está perdoado seus pecados. Mas viva a sua vida. Não, não. O que é que a Escritura diz? O amor de Deus Pai, e isso é antecedido pela graça do Filho, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Comunhão, aproximação. A obra de Cristo acontece para nos reconciliar. Exceto que, em muitos casos, não é possível uma reconciliação, uma reaproximação. Isso é muito desafiador. Nesses casos, o que é que ocorre? O que é que a Bíblia nos orienta? No que depender de vós, tenham paz com todos os homens. No que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Vamos para uma passagem bíblica, para algumas passagens bíblicas, né? Primeiro vamos abrir, meus irmãos, em 2 Coríntios 12. Vamos continuar aqui pensando no apóstolo Paulo. Vai. Vamos ler a partir do 7. Está suando, Senhor. 2 Coríntios 12. Irmãos, Paulo,
Em alguns momentos dos seus escritos no Novo Testamento, ele expressa, não sei se vocês já perceberam, mas ele expressa suas dores. E não é só uma vez. Fala dos seus açoites, ele fala dos desprezos que ele enfrentou. Em um momento irritado, ele diz, se não me engano é aos Coríntios, não me lembro a epístola, mas ele diz, nós, os apóstolos, somos o lixo do mundo. Somos o lixo do mundo. O que ele está dizendo? Nós não prestamos para nada, enfrentamos desprezos terríveis, constantemente. Então ele vai falando de suas dores. Não há uma postura de Paulo em demonstrar ser um super-homem. Não há. Não há postura de Paulo em nunca demonstrar que está triste. Essa é a mentalidade do nosso tempo, né? Eu cresci ouvindo isso. Homem não chora, homem não tem dor. Homem não tem dor. Então o negócio estava doendo. Minha mãe botando sanativo na minha ferida e eu mordendo os dentes assim, né? Tio meu olhar para mim e falou, ó, homem não chora não, tio. Senhor. É a nossa cultura, né? Porque você tem que demonstrar uma força irreal. E por que não reconhecer? E por que reconhecer as dores é sinal de fraqueza? Por quê? Por quê? Se Jesus disse, o meu coração está angustiado, eu estou angustiado, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Ele suou sangue. Ele viveu essa angústia. Mas o mundo vai dizer para a gente encarar de outras formas. Vamos ver o que Paulo vai dizer a respeito deste quesito também. Verso 7. E para que não me soberbecesse, ele fala da visão, né, que ele teve, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não sabemos o que era o espinho. Mas sabemos que é uma coisa que está acompanhando Paulo já há um tempo. E que o fere. E sabemos que esse espinho está posicionado, nesse momento, está posicionado no passado, né? Ele vem do passado para o presente. Então, Paulo está sofrendo com aquilo. Não sabemos o motivo. Uns dizem que é a enfermidade, outros dizem problema nos olhos, outros dizem que era a falta de uma esposa, porque ele falou dessa necessidade que ele tinha em algum momento, pelo menos ele deu luz para isso, que ele não tinha uma esposa irmã. Alguns vão dizer que ele foi abandonado por uma esposa quando ele conhece Cristo. Não sabemos. Só sabemos que esse espinho existe no passado e ele está agora no presente, ainda ferindo Paulo. E Paulo está lidando com ele. E aí eu faço a pergunta aos irmãos. Os irmãos acham que Paulo era um homem piedoso? Vocês acham? Era. Mas ele sofria com dores do passado, que chegavam e se prolongavam até o presente. E o que era que Paulo fazia? Ele orava. Orava pelo assunto. E o texto vai dizer no verso 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim a dor. Espinho, dor, né? Espinho barra dor. É um espinho entrando na carne. Você já teve um espinho entrando na carne? Um espinho de laranjeira? Né? Dói. E você sabe que só vai parar a dor quando você tirar. E ele orava pedindo que Deus tirasse dele isso. Então, o que foi que Deus disse? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Verso 9. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que coisa, irmãos. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Senhor, eu sou fraco para suportar isso. Ele está dizendo isso, irmãos. Senhor, eu sou fraco para suportar essa dor. Eu não aguento, Senhor, essa dor. Mas eu me glorio nessa fraqueza, porque essa minha limitação em lidar com essa dor do passado é amparada pela tua graça que me basta. A tua graça vem a mim me dando suporte para suportar.
E aí ele aprofunda ainda a intensidade disso, que para a nossa cabecinha às vezes é muito difícil. Porque no verso 10 ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pelo quê? E coisa, né? Será que a gente consegue entender isso, irmãos? Eu tenho prazer nas minhas fraquezas, porque injúrias, necessidade, perseguição, essas angústias me fazem, de fato, entender melhor o amor de Cristo por mim. Quando nós experimentamos dores, nós ficamos mais sensíveis. Isso não é apenas espiritual, isso é físico, né? Isso é físico. Então, se você está com a dor na perna e alguém sem querer chega lá e tome. Não precisa bater muito forte, não, né? Basta você tocar. A dor torna o ser humano mais sensível. Mas o que é que Paulo está usando aqui, né? Na mentalidade de Paulo. Quanto mais eu sofro, mais eu estou sensível ao amor de Deus. Mais eu posso me apegar ao amor de Deus. Então, quando sou fraco, sou forte. Por causa de mim, porque eu digo a mim mesmo, seja forte, seja forte. Não é isso, irmãos, que ele está dizendo. É por causa do amor de Cristo. Eu sou mais forte na minha fraqueza por causa do amor de Cristo, por causa da graça que me basta. Então, por isso, eu posso me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quanto mais fraco diante da dor, do espinho, mais graça, mais manifestação de amor da parte de Deus a mim. E o que é que Paulo está nos ensinando? Quanto mais profunda for a dor, mais sensível eu tenho que ser a me apropriar da graça e do amor de Deus. Porque quando eu lido com a dor, quando eu lido com o passado, muitas vezes o que é que eu quero? Eu posso querer, eu posso desejar algumas coisas. Primeiro, eu posso desejar a aprovação de alguém. Enquanto eu não tenho a aprovação de alguém, eu não tenho alegria. Eu posso querer a vingança em relação a alguém. E eu posso transvestir essa vingança de santa. Eu posso até usar o texto, né? Não, eu não me vingo, não. Mas ao Senhor pertence a ira. Que o Senhor julgue. Mata Jesus. Queima ele, Jeová. Como é? Os nossos irmãos dizem, abre a sepultura, Senhor. Já ouviu, não? Já ouvi. Senhor, abre a sepultura. É isso? Lidar com isso é muito confrontador, meus irmãos. Porque nós estamos lidando com o nosso orgulho. Mas, pastor, é uma dor muito grande, foi uma violência muito grande. Mas o que é que Jesus ensina? Veja o que é que Jesus ensina. Se você não perdoa, primeiro você não entende o que foi feito por você. E como é que você quer ser perdoado se você não perdoa? Por que você se acha no direito de se colocar, e isso acontece, se colocar como melhor que aquela pessoa que feriu? Porque isso acontece e nós não percebemos que isso é uma manifestação de orgulho do coração. Nós não percebemos. Porque nós achamos que isso é justiça. Isso foi feito comigo, eu estava num estado de fragilidade ou de impotência contra esse mal. Houve uma injustiça em relação a mim, não podemos negar isso, é fato, acontece. Houve uma injustiça em relação a mim. Mas eu não faria isso que foi feito a mim. E por que isso me atinge? Porque isso me alcança. Então, de alguma forma, a gente está dizendo assim: eu sou melhor que aquele que fez o mal contra mim. Eu nunca faria isso. Paulo disse que o mensageiro de Satanás vem a ele lhe esbofetear, irmão. Isso aqui é profundo, irmãos. Lhe esbofetear. E ele sabia que vinha da parte do diabo. Veja só. E Deus disse: eu não vou tirar o mensageiro.
Eu não vou tirar o espinho. Isso é crueldade do Senhor? Não. Porque Deus disse assim: eu vou lhe dar graça. O mensageiro vai continuar trabalhando, o espinho vai continuar lhe ferindo, mas eu vou lhe dar graça. Quanto maior sua fraqueza, mais porção de graça você recebe. Vamos ler outro texto. Vamos lá para o Antigo Testamento, para o livro de Ruth. Livro de Ruth fica depois de quem, irmãos? Hein, meus irmãos? Livro de Ruth fica depois de quem? Juízes. Alguém disse Apocalipse? O presbiteriano está ali. Eu dizia, fica lá em pé, presbiteriano. Vá para a classe presbiteriano no domingo de manhã. Ruth, capítulo 1. Deixa eu considerar algumas coisas aqui em Ruth. A gente vai ler o 16 e 17. Contexto que nós temos, né? Vamos começar. A gente vai ler o 16 e 17, mas vamos começar lendo o primeiro versículo. Nos dias em que julgavam juízes, esse é o período, né? Que aconteceu tudo. Houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar a terra de Moab, na terra de Moabe. Um homem vivia em Belém de Judá. Belém significa casa de pão. Casa de pão é o significado do nome Belém. Então esse homem sai de Belém e vai para Moabe. Ele abandona a sua terra. Por causa de quê? Hã? Por causa da fome. Pergunta lógica. Ele estava certo? Sim. Vamos lá. Saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de 2 de seus filhos e de seu marido. Algumas coisas precisamos considerar e precisamos olhar para o texto no ambiente histórico em que ele está. O texto é judaico. O homem era judeu. Aqui, israelita, né? O termo judeu ainda não era usado, só a partir do cativeiro babilônico. Mas o homem era hebreu, era um israelita. Ele morava em Belém, casa de pão. Na casa de pão faltou pão. O povo estava passando fome. Essa é uma lógica imprescindível para você entender o texto. O nome da cidade é Belém e faltou pão na casa do pão. Então ele sai de Belém e vai para Moabe, porque em tese Moabe tinha sustento. Há um episódio paralelo a isso em Gênesis. Deus ordena a Abraão que vá para a terra que ele havia designado. Abraão chega lá. Tinha fome. Abraão vai para onde? Os irmãos lembram disso? Para o Egito. Deus mandou ele para o Egito. Deus mandou ele para onde? Para Canaã. Deus não autorizou Abraão a ir para o Egito. Deus disse, fique aqui. Mas tinha fome, certo? Mas Deus disse para ele ficar onde? Canaã. Deus havia prometido aquela terra. Abraão desobedece. Vai para o Egito, entrega sua mulher a Faraó, toda aquela história. Abraão peca contra o Deus que faz aliança com ele. Isso é paralelo ao texto de Ruth. Essa informação é importante de Abraão. Porque Elimeleque sai da sua terra, veja só, observe, talvez você nunca tenha observado isso. Sair de Belém não é abandonar apenas a cidade. É abandonar a nação. É abandonar o culto a Deus, irmãos, que acontecia em Israel.
Entende? Esse homem abandona o culto, abandona a igreja, porque ele precisava dar de comer à sua família. Então, a lógica era, eu preciso ir para sustentar minha família. E essa minha ida é um abandono à minha pátria, à minha fé, ao culto ao meu Deus. Eu preciso ir para lá. Ele foi, com seus filhos. Outra coisa que precisamos observar. Deus não autoriza um hebreu a abandonar o culto no Antigo Testamento. Deus não autoriza. Você não vai encontrar isso. Pelo contrário, os livros vão, principalmente Deuteronômio, vai nos dizer que um judeu não podia abandonar o culto a Deus e ir para uma terra gentílica. Os filhos crescem e se casam com mulheres de onde? Moabe. O que foi que Deus tinha ensinado? Com mulheres de outras nações. Desobediência pactual. Às vezes a gente tem uma visão de Elimeleque bem heróica, né? Rapaz, o cara saiu, o negócio estava difícil, ele saiu e ele foi para outra terra para sustentar a família dele, e lá ele morre. E perceba que o autor do livro de Ruth, ele vai contando apressadamente, né? O homem morre, e aí um tempo depois os filhos morrem, e não diz nem do que foi, morreu. Porque ele quer avançar para contar a história da remissão aí. Ruth é uma mulher gentia. Ela não é hebreia. Então, no verso 16, não vamos ler antes disso, né? Veja o 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. E espera, eita palavra difícil, esperá-lo-íeis, até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Observe a dor de Noemi. O que é que essa mulher está dizendo, irmãos? Aquelas noras, minhas filhas. Não tem nem como se cumprir a lei que se um irmão morre, o outro casa-se com a cunhada, porque os meus 2 filhos morreram. E vocês vão esperar eu ter mais filhos para eles crescerem e se casarem? Eu, nessa idade, a mão do Senhor pesou sobre mim. Noemi estava magoada com Deus. Estava ferida com o que Deus tinha feito. E aí ela diz o seguinte, no verso 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Mas tu volta após a tua cunhada. Volta para o teu povo, Ruth. Vai para o teu povo, menina. Não perde teu tempo comigo, não. Eu vou voltar para minha terra. O texto vai dizer, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso aqui é a conversão de Ruth. Se eu sirvo o seu Deus, e aonde você for, eu vou, não vou deixar você. E aí ela continua, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Veja, essa é uma manifestação da graça de Deus a uma mulher viúva que perde seus 2 filhos e ferida profundamente. Ruth é provisão de Deus, manifestação da bondade de Deus na vida de Noemi. Para a cura de Noemi. O texto vai continuar. Então, ambas se foram até chegarem a Belém. O que significa Belém? Casa de pão. Sucedeu
que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe disse: não me chameis Noemi. O que é que diz agora? Porque grande amargura me tem dado quem? Será que tinha dor no coração daquela mulher, meus irmãos? O Senhor trouxe grande amargura à minha vida. Não me chame nem de Noemi, que é ditosa. Me chame de Mara, que é amarga. Esse era o estado emocional, espiritual dessa mulher. Eu estou amarga. Ela não conseguia ainda perceber que a vinda de Noemi era um processo do trabalhar de Deus na sua vida, no seu coração. Isso acontece conosco. Nós somos muitas vezes tão tomados pelas dores do passado que nós não conseguimos enxergar como Deus está trabalhando conosco com várias coisas que nós consideramos insignificantes. Não consideramos que aquilo é bondade de Deus. Nos prendemos, talvez, a alguma pessoa que fez um grande mal contra nós e nos feriu, e não conseguimos enxergar com várias outras que Deus trouxe à nossa vida para manifestar bondade. Como Ruth era para Noemi. Veja o que ela diz no 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido. Veja o que essa mulher está dizendo. Deus é contra mim. Deus se levantou contra mim. Deus trouxe amargura à minha vida. Deus me empobreceu. Assim voltou Noemi à terra de Moabe, com Ruth. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega, da cevada. Tinha pão em Belém agora. Mais uma manifestação da bondade de Deus para Noemi. Coisa, né? Veja o capítulo 4, versículo 14 e 15. 13, 14 e 15. Assim tomou Boaz a Ruth. Boaz era o resgatador de Ruth. Era o parente mais próximo da família de Noemi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Né? Irmãos, Deus é tão perseverante em demonstrar amor e graça aos seus filhos feridos. Nós somos tão enrijecidos, duros e resistentes à bondade divina. Mas no bom sentido da palavra, Deus é tão insistente a nos mostrar bondade e nos dizer com isso: por que você se prende a tantas dores do passado quando há tanta bondade de minha mão manifesta por você agora? Por que essas coisas do passado continuam controlando sua mente e suas emoções, se há tanta graça e amor manifesto a você agora? Troque a dor e o desespero por perdão e esperança. O texto diz que Noemi cuidou do menino, e no verso 17, as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Esse é o sentido do livro de Ruth.
Certo? Isso é importante. O sentido do livro de Ruth não é Deus dar um netinho a Noemi. O sentido do livro de Ruth não é Deus dar um marido a Ruth. O sentido do livro de Ruth não é Deus mostrar assim, trouxe Noemi de volta, então Deus fez ela prosperar. Não é esse o sentido do livro de Ruth. O sentido do livro de Ruth é Davi. E quando nós olhamos para Davi, nós olhamos para Cristo, irmãos. E Cristo é descendente de Davi. A alegria maior para o coração de Noemi estava no fato de que o resgate de Ruth traria ao mundo o Messias. A riqueza da vida de Noemi e a riqueza da nossa vida é Cristo. Cristo é o alívio das nossas dores. Elas podem permanecer até o dia de a gente ir, irmãos. Deus pode nunca tirar um espinho. Porque através do espinho, Deus nos quebranta, Deus nos deixa nossos ouvidos mais sensíveis à sua voz. Através do espinho, Deus empurra a nossa cabeça para a gente ficar de joelhos, né? Ajoelha aí. Ora aí. Você precisa. Você não sabe não, mas eu sei. Você precisa. Né? Quebrante seu coração. Me busque na palavra. Me busque em oração. Alegre-se nas coisas espirituais. Aprenda a se alegrar nas coisas espirituais. Na casa de pão pode faltar pão, mas na casa de Deus não. Na casa de Deus não. Pode faltar pão na padaria, mas na casa de Deus, o filho dele nunca fica faminto, porque ele alimenta os seus filhos. Vamos ver outro texto? Vamos para Filemão. Lá no Novo Testamento, Filemão fica depois de quem, irmãos? De Reis? Entendi, de Reis. Capítulo 8, né, irmãos? Acharam? 8 de Filemão, capítulo 8. Tem não? A história de Filemão é uma história muito interessante. Na verdade, nós temos aqui Deus tratando com dois servos seus, Filemão e Onésimo. Filemão era um ancião, um crente, que tinha um escravo naquela época. A gente vai ler toda a epístola, ela é pequenininha, para a gente entender a história e tirar daqui algumas lições. Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. A Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho,
e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, o que é que diz, irmãos? Lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Observe, viu? Isso aqui é evangelho. Paulo está ensinando o evangelho a Filemão. Verso 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois quero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Alguns comentaristas dizem, boa quantidade de comentaristas dizem que Onésimo roubou Filemão. Saqueou uma quantia, dinheiro. Tomemos esse exemplo. Ou qualquer outro dano que tenha sido feito de fato. Onésimo era um escravo que fez algum mal e fugiu. Ele fugiu. E então encontrou-se com Paulo na prisão onde Paulo estava. Paulo aqui já era um idoso. A sua idade era mais avançada do que a sua idade física. Porque a quantidade de desgaste físico, mental que esse homem passou não está no gibi. Açoites, prisões, períodos em lugares insalubres e coisas dessa natureza. Então, Paulo está ensinando algumas coisas aqui. Paulo está ensinando o evangelho a Filemão. Primeiro, ele nos diz, aqui veja só, versículo 18. E se algum dano Onésimo te fez, se ele te deve alguma coisa, por isso que é a ideia do roubo financeiro, né? Ponha na minha conta. Isso aqui é evangelho. Porque isso aqui é o que Cristo disse ao seu pai. Pai, se estes aqui, que estiveram contra ti, têm dívidas, eu pago. Que seja colocado na minha conta. Perdoe-os. Eu estou intercedendo a ti, Pai. Perdoe-os. Paulo aqui está intercedendo por Onésimo a Filemão. Então, ele vai dizer no verso 19: eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Agora aqui aprendemos o efeito do evangelho na vida do perdoado. Paulo diz: Filemão, Onésimo te deve, mas se lembre que você também me deve. Você me deve a sua vida, filho. Eu te apresentei Cristo. Eu fui um instrumento de Deus para te abençoar. Seja uma bênção na vida de Onésimo. Receba-o não mais como um escravo, mas como um irmão valioso.
caríssimo. Isso aqui é um exemplo grandioso de Paulo ensinando a Filemão a perdoar e receber o ofensor. Veja que aqui Paulo está instruindo Filemão a lidar com problemas do passado com Onésimo. E há algumas coisas aqui interessantes no começo do texto, porque Paulo começa dizendo assim: prisioneiro de Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Essa frase, irmãos, é muito constrangedora para Filemão quando ele lê. Primeiro que ele sabe que Paulo está preso fisicamente, mas Paulo não se refere a isso. Ele diz prisioneiro de Cristo Jesus. Primeiro, ele está ligado a Cristo. Segundo, ele está preso por causa de Cristo. E você, Filemão, está preso a quem? Está preso a Cristo? Ou está preso aos seus sentimentos de ofensa, né? Foi ofendido. Agora, uma coisa aqui que também nos deixa muito curiosos, veja. Verso 5, ele descreve quem é Filemão. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Era possível que Filemão fosse um dos presbíteros da igreja de Colossos. Essa carta está sempre perto de Colossenses, né? Paulo escreve no mesmo período, é uma carta da prisão. Então era possível que Filemão e Epáfras fossem os líderes da igreja de Colossos. Nesse momento, Epáfras está com Paulo, segundo ele nos diz aqui, né? Mais à frente. Então, Paulo está reconhecendo que Filemão é um crente, irmãos. Ele é um servo de Deus. A sua presença, a sua postura, ela reanima os irmãos. Você é um homem acolhedor, você tem conhecimento de Cristo. Você traz grande alegria ao meu coração. Você é um irmão valioso. Filemão era um crente. Observe. Às vezes não, acho que sempre. Quando nós temos dificuldade de lidar com feridas do passado e quando essas feridas, via de regra, envolvem pessoas e nós não conseguimos lidar com isso para avançar na nossa caminhada de piedade cristã, nós nos perguntamos: será que eu sou crente? Não é assim, irmãos? Será que eu sou crente? É possível um crente sentir o que eu sinto? Se eu fosse crente realmente, eu não sentia isso. Eu perdoava e seria fácil para mim perdoar. Não, perdoar não é fácil. E Filemão era um crente. Paulo dá testemunho disso. Paulo dá testemunho disso. Mas Paulo aconselha esse irmão amado e piedoso: prossiga com Onésimo. A tua prosperidade espiritual também envolve a tua relação com Onésimo. Paulo está ensinando a Filemão a lidar com dores do passado. Lidar com as dores do passado não é ignorá-las. A gente quer esquecer, né, irmãos? Algumas coisas, né? Eu queria deletar isso da minha mente. Eu queria tirar isso do meu pensamento. Se eu pudesse fazer isso. Mas não acontece. Eu não consigo deletar. Eu não consigo tirar aquela frase da minha cabeça. Eu não consigo tirar aquela agressão física da minha mente. Eu não consigo me desvencilhar do sentimento de abandono, de ferida na minha alma. Eu não consigo me libertar dessa dor. Eu não consigo. Já procurei ajuda médica, já tomei medicamento, já li a Bíblia, já orei, já jejuei, já fiz tudo. Eu não consigo. Não é assim? Eu não consigo tirar isso de mim. Pare e entenda o que o Evangelho está dizendo. Muitas vezes você precisará viver com a dor. Você não é um robô. Você não é uma máquina. Você vai lá e deleta e a coisa apaga. Você é uma pessoa.
Você é uma pessoa. Então você lida também com questões passadas. É claro que a nossa mente ela tem alguns mecanismos interessantes, né? Às vezes quando a gente passa períodos muito turbulentos, não sei se vocês já passaram por isso, mas talvez sim. Depois de muitos anos, nós não lembramos mais dos detalhes. Já passaram por isso? A nossa mente se encarrega de fazer com que aquilo não permaneça naquele banco de dados. A gente lembra de algumas coisas significativas, mas não lembra de muitos detalhes que aconteceram naquele período difícil, né? Essa é a manifestação de muita bondade de Deus conosco também, né? Muita bondade de Deus. Porque quando a coisa está fresca na nossa mente, a gente lembra de tudo. A gente se incomoda porque não disse determinada coisa. Por que isso não veio na minha mente na hora? Porque essa resposta veio na minha mente depois. Era para vir na hora, era para eu ter feito assim, assado, e eu não fiz. E a gente vai se martirizando, né? Se esfaqueando com essas coisas. Enquanto Deus está nos orientando a, primeiro, sabermos que temos feridas. Às vezes nem são feridas mais, são cicatrizes. E as cicatrizes são importantes. Viu, irmãos? As cicatrizes são importantes. Todas as vezes que você olhar para as cicatrizes, se lembre do que eu vou lhe dizer agora. Todas as vezes que você olhar para as cicatrizes, se lembre da voz do seu Salvador dizendo: eu estive contigo. São cicatrizes. São memórias da minha bondade que lhe sustentou. A gente só quer, se eu estiver errado, me diga. A gente só quer a manifestação da bondade que nos poupa, que nos preserva da dor, que não deixa que a gente sinta a dor. Mas a gente tem dificuldade de entender a bondade que nos sustenta na dor. Você vai passar e eu vou segurar você em todo o caminho. Parece que você está caindo, mas não está. Eu estou segurando você. Parece que você está se arrastando, mas não está. Eu estou segurando você. Parece que você está parando, mas não está. Eu estou levando você. Todas as vezes que você olhar para a cicatriz e se lembre, eu estive contigo. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Alguma consideração? Algum testemunho?